a principal diferença para a pessoa que tá aí do outro lado, assim? No governo do Bolsonaro, até o Correio dava lucro. E no governo do Lula agora, o Correio é a estatal que mais está dando prejuízo. Qual que é a principal diferença para a pessoa que tá do outro lado aí entender esses dois governos aí? Por que um dá tanto prejuízo e outro dá lucro? Porque a tia do sofá que tá lá do outro lado, ela não entende isso. Ela olha e fala, meu, pra mim, qual que é a diferença? Não tem diferença. Se tá dando prejuízo, o outro dava lucro. Porque o governo anterior, com Paulo Guedes, com Tarcísio e outros ministros, tinha um comprometimento de um ajuste fiscal que começou ainda no governo Temer e eles dão continuidade a isso. Não romperam com o teto de gasto. Tudo bem, furaram algumas vezes, teve pandemia, ok. Mas, grosso modo falando, houve um enxugamento da máquina pública. Então, por exemplo, dá um exemplo do que eles faziam. Funcionário público se aposentou, não repunha. A equipe tinha 10, 2 se aposentaram, agora vai ser 8 vão fazer o trabalho dos 10 e dá para fazer. Não é assim no setor privado? Sim, privado é sempre assim, né? Não é isso? Na verdade, eles cortam metade já. Corta metade, tá Se certo vira. que vira. Vocês vão dar Vai conta. trabalhando. Não é assim? É assim. Né? Vai no limite da produtividade, é quando você já não tá aguentando mais. Então, tudo bem, vamos contratar mais um aqui e tal. Então, eles começaram um enxugamento da máquina pública, enxugamento de folha, que é o que onera muito a máquina pública, né? Então houve um ajuste das contas públicas. Pô, lidaram com uma pandemia, não é brincadeira, tá certo? Isso eu ouvi de um ministro do Bolsonaro, que ele falou o seguinte, quando eu assumi o ministério, tá? O Bolsonaro falou assim para mim, ó, você tem a liberdade de escolher quem você quiser. Porteira fechada. Você escolhe quem você quiser. Ah, mas eu tô sofrendo pressão de fulano, porque é assim que funciona, né? Sim. Já tem os caciques do Congresso pedindo o nome de fulano, Beltrano e Ciclano. Eu não tô nem aí. A decisão é sua. Quer dizer, a responsabilidade é sua e você não deve favor a ninguém. Quer dizer, você tá dando... Você colocou uma chancela para a pessoa montar a equipe do jeito que ela quiser e de uma maneira técnica. Tá certo? Né? Há relatos aqui já em alguns ministérios do Lula, teve indicação até do Sarney já. Entendeu? Não de ministro, mas no segundo escalão. Você entendeu? Então, você tem esse centrão fisiológico. Não, eu quero fulano, eu quero a secretaria para Beltrano. E aí começa a lotear. Começa a lotear. E é tudo indicação política. Tudo indicação política, não tem nenhum critério técnico. Tipo eu sou da engenharia, do nada vou pra cultura, não entendo nada. É isso, exatamente. Ó, o Luan, né? Eu tenho um bom relacionamento aqui com o Luan, aí assumi o Ministério da Cultura, falei, o Luan, chama o Luan aqui. Luan vai... Canta aí pra mim, Luan. Luan vai tocar lá projeto de música popular e não sei o quê. É mais ou menos isso. Que loucura, né? E é quantos mil cargos? É muita coisa também, né, Lá? Tipo, é milhares de cargos. Milhares. Então, assim, começou uma política novamente que se assemelha a Dilma, tal, que é o loteamento da máquina pública. É tudo indicação política. Agora, olha só como as coisas se conectam. Você tinha uma lei para evitar isso daí. Certo? A lei das estatais. Né? Você tinha uma lei que você tinha uma janela de 36 meses, certo? Uma vez que você assumiu um cargo político, né? Você estava no meio político, você, para assumir um cargo público, você tinha que esperar 36 meses, 3 anos, certo? Aí, ministro do Supremo, Lewandowski, na canetada, numa decisão monocrática, foi lá e 1 mês. Uma pessoa. 1 mês. 1 mês. O que aconteceu? Voltou todo mundo. Todo mundo dessa leva entrou. Foi o último ato, se eu não me engano, dele antes de sair do Supremo e ir para o Ministério da Justiça. Olha. E aí se abriu a porteira. Porque quantos não foram contratados nessa leva? Né? Então a gente já percebe novamente o quê? O inchaço da máquina pública.
Que é a lógica dos governos de esquerda, é essa lógica. Sempre essa ideia, colocar gente, lotear, entendeu? Fazer o populismo ali deles, exatamente. Né? E assim, eles não ligam, não, por. Eu vejo tantas matérias saindo, falo, putz, tá pegando mal pro governo ali, aumentar mais impostos, tá pegando mal pro governo, pô, uma empresa dando prejuízo, quer dizer que o governo não tá gerindo bem, né? Eles nem ligam. O governo. A ideia Qual que é a deles, ideia né? deles? A ideia deles é o seguinte: bom, o governo vai ser o indutor do crescimento econômico, o Estado é o protagonista, não é o setor privado, é a gente que vai gerar riqueza aqui na sociedade, gasto público. A gente viu que essa fórmula é ineficiente. No limite, uma economia socialista, no seu limite, é isso, né? É o Estado como detendo, né, os meios de produção, não a totalidade, mas grande parte dos meios de produção, as empresas estatais, e o modelo fracassou, evidentemente, né? Por quê? Porque você não gerava incentivos para a empresa produzir mais, você não gerava incentivos para as pessoas serem mais produtivas e o sistema colapsou, né? No limite. Então, essas ideias, né, de esquerda, bom, vamos permitir algum grau de livre mercado, mas o Estado é o protagonista, o Estado é o grande indutor do crescimento econômico. E não só o indutor, o Estado também vai corrigir as desigualdades da sociedade. Como? Vamos cobrar muito imposto de quem tem, como se a economia fosse um jogo de soma zero, né? Isso. O empresário só é rico porque ele está explorando tirando do pobre. É uma ideia marxista, certo? Então a gente vai, como se ele não chegasse ali por mérito, não gerasse valor para a sociedade, gerasse valor para a sociedade, nada disso. Então vamos expropriar ele aqui com impostos e redistribuir aqui para os mais pobres. Essa fórmula não dá certo. O que tira a pessoa da pobreza? E o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. O que tira a pessoa da pobreza? Trabalho, é justamente, renda, né? exatamente, é o setor privado produzindo. Né? O empresário vai ficar mais rico? Vai ficar mais rico, mas ele leva junto com ele um monte de gente. Né? Então, você tem o empresário que ficou mais rico, mas aí você tinha um pobre que virou classe média. Esse é o motivo pelo qual a previsão do Marx não deu certo. Ele previa que haveria uma revolta da classe operária contra o sistema, só que o que aconteceu? O operário começou a ganhar dinheiro, né? Ele começou a prosperar. Começou a prosperar e falou, pô, tô com uma vida melhor, comprar carro, comprar geladeira. E ele não se voltou contra o sistema. Aí vem a nova esquerda, a escola de Frankfurt e tal. Fala, bom, a massa de manobra não é o operário, certo? Porque esse, já se adaptou ao sistema. A massa de manobra são os excluídos da sociedade, ou supostamente excluídos da sociedade, né? Então, a gente vai pegar as minorias, olha como que, né? Vamos pegar as minorias para fazer política para essas minorias, né? E eles agora serem nossos aqui e nos ajudarem e se voltarem contra o sistema. Então, quando você olha movimento LGBTQ+, tem uma pauta ideológica por trás, evidentemente, né? Então, muitos desses movimentos não estão lutando pelos movimentos mesmo, os direitos das pessoas, mas estão instrumentalizando, né, essas pautas para poder, né? Aí já entra na Agenda 2030 também, ela? Entra, com certeza. Porque você não terá nada, você vai ser né? Parece que assim, você vai ser um fracassado, mas será feliz. Mas será feliz, exatamente. É isso. Então, cada vez mais, tipo assim, eles querem essa massa de manobra aí pra implementar essa Agenda 2030? Exatamente, e dividir a sociedade, né? Então, isso aí começa lá na escola de Frankfurt. Fala, olha, esquece o operário. Então, na escola de Frankfurt, quem que são, naquela época, né? Quem que são as minorias aqui, os excluídos da sociedade que a gente deve explorar e deve, né? Que é uma política do Marcuse, Gramsci e tal. Bom, mulheres, né? Então vamos dividir a sociedade, vamos colocar mulher contra homem, né? Negro contra branco, vamos dividir a sociedade, né? Gay contra hétero, e vamos fazendo isso, vamos criando esses movimentos, esses grupos, porque daí o sistema capitalista, essa é a ideia no final das contas, ele
para ele se sustentar, essa economia de livre trocas e de liberdade, ele se sustenta porque há valores por trás que sustenta tudo isso. Quais são esses valores? O valor ao trabalho, a família, o direito à propriedade privada como algo quase que sagrado, né? Segurança dos contratos, direito à felicidade, direito à integridade física, né? O direito à vida, a liberdade de expressão. Então, tudo isso, quer dizer, sustenta o sistema capitalista, né? Que é um sistema econômico, certo? Agora, a partir do momento que eu rompo com os valores da sociedade, eu divido a sociedade jogando um contra o outro, a sociedade se torna mais frágil. Se tornando mais frágil, o meu grupo de poder, quer dizer, eu tenho menos liberdade e eu concentro o poder num determinado grupo que vai ditar os rumos da sociedade. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.